Meus amigos, a gente continua aqui em Caldeirões, antigo Caldeirões dos Guedes. Depois de uma aula de sabedoria de Dona Geni, vou conversar com a professora Maria Aparecida Povas, filha da Dona Geni. Né? Professora, eu digo que professor tem que ter vocação. Para assumir uma sala de aula com 40, 30 alunos, tem que ter vocação. E a senhora descobriu essa vocação faz tempo? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Satisfação conhecê-la, viu? A satisfação é minha. Que maravilha, rapaz. Eu já dei outras ocasiões aqui em Caldeirão, mas não cheguei a conhecer vocês. Mas tu tem seu dia, né? Tudo tem seu dia. Eu já conhecia você por nome e Certo. também pelos seus documentários, que eu já maravilha. cheguei a ler. Foi, né? Isso. Muito obrigado. Está ausente da sala de aula? Sim, no momento eu estou aposentada. Já. Já faz 7 anos. 7 anos? 7 anos que eu me ausentei da escola Sulina. Como foi essa ideia de tornar-se professora? Porque a senhora é pedagoga, né? Formada, Sim, né? sou. Eu sou formada em pedagogia e em psicopedagogia. E essa vocação está aí minha mãe para confirmar. É de criança. Desde 3 anos de idade. Desde 3 anos já aflorava essa vontade de ser uma professora? Inclusive até brincando, né, de boneca. E eu também, por incrível que pareça, eu tinha uma galinha de estimação e eu ensinava valores à galinha, tentava educar. Eu gostava mais da galinha do que das bonecas, porque eu via vida na galinha, nas bonecas eu não via. Aí foi aí que teve um interesse. Aí foi que tive um interesse, desde 3 anos de idade. Aí foi estudar. Isso. Começou a estudar aqui. Comecei a estudar aqui em Caldeirões, que a gente nasceu no sítio aqui perto, né, o sítio do meu pai, João Povas. João Paulo, qual o sítio? Na época mesmo, era chamado de sítio Pau Grande. É famoso o sítio, Pau Grande. Era conhecido também como Gruta do Boi. Por que Gruta do Boi? Porque lá tem muito Porque gado. tem uma história, não era tanto porque tinha gado. Sim. Foi um boi Ah. que ele se amuou, como diz a história. Entendi. Né, eles diziam assim, essa palavra. Ah. Se amuou numa gruta Hum. e se juntou todos os vaqueiros da região para tirar esse boi de lá. Ele se amuou, se não vou, não saiu daqui. Bravo, bravo, bravo. Entendi. E os vaqueiros se juntaram para que... Os vaqueiros se juntaram para tirar esse boi. Entendi. De toda a região. E só conseguiram por conta disso, né? Juntar as forças. Levaram muito tempo para tirar esse boi de lá? Sim, mas tem toda uma história no final, que meu pai contava, mas no momento eu não sei desfechar. Certo. Não sei. Eu sei que só depois que convidaram todos os vaqueiros foi que tiraram. Então o sítio do meu pai ficou conhecido como sítio Gruta do Boi. Lá é uma gruta realmente lá. Uma gruta. É cheio de serras de um lado e serras do outro. Ah. E Passa algum rio por fica lá, como não? se fosse um baixio. Tá, entendi. Um baixio no meio das serras. Entendi. Aí, ainda hoje, Ah. ela tem uma serra que ela é tipo uma parede, de tão íngreme que é. É bem inclinada mesmo. E nessa serra nasce, tem uma minação de água, que é justamente dessa minação que vem aqui para Caldeirões, forma o rio Calumbi, que vai para o estado de Alagoas. Que maravilha, que eu quero conhecer esse lugar. Logo, eu gosto de escalar. Hoje é conhecido como Sítio João Povas. João Povas. Isso, que Em homenagem a meu pai. ao seu pai. Sítio Entendi. João Povas. Vamos lá. Então a senhora, o respeito, você é jovem, tá? Começou a brincar com boneca, ver a galinha, começou a educar, viu que lá a galinha tinha vida. Aí começou a educar essa vida. Foi por aí que a senhora se interessou a tornar-se um profissional de educação. Eu já tinha assim um desejo dentro de mim de educar, de tornar as pessoas melhores. Era como algo assim. Certo. E eu fui, esse desejo foi desabrochando justamente nas brincadeiras, e inclusive com essa galinha, que eu coloquei o nome dela de Liandrecha. Liandrecha? Eu que criei o nome. Essa galinha é viva ainda? Não. Se fosse, tinha que botar no seguro, né? Tinha que botar. Não é não. Não. Comer a galinha. Não, essa galinha terminou até eu muito criança, né? Depois, com o tempo, ela produziu e... Ela morreu. Isso. Mas foi a inspiração. Foi a inspiração. Aí, o seu estágio foi aonde? Para
começar realmente a colocar em prática? Eu iniciei aqui em Caldeirões, primeira série. Depois, por um motivo superior, que meu pai ele passou um tempo internado no Recife, em hospital, passou vários anos. Então, eu fui interna em colégio de freira, aí passei 3 anos, 1 ano em Olinda, 2 em Palmares. Eu pensei que isso daqui no Colégio São Conselho. Iniciei aí. Iniciou aí? Só que elas me levaram para o do bairro, do Recife. Sim. Depois um em Olinda, que era um abrigo de idosos. E 2 em Palmares. Certo. Que para Caldeirão, para você ir para esse meio de mundo lá fora, são realidades diferentes. São realidades diferentes. E é um desafio que a pessoa do interior encontra no decorrer do seu discernimento, que profissão você vai querer, né? Então, eu imagino a dificuldade que a senhora enfrentou, né? É verdade. Eu já tinha esse desejo, mas só que eu não sabia, na minha inocência, muito assim, ingênua, eu não sabia como fazer para chegar a ser. Eu não entendia ali. Entendi. Né? Mas eu admirava já os professores, desde que eu ensinei aqui, desde que eu estudei aqui em Caldeirões. Aí depois, Cláudio, que eu voltei, minha mãe foi me buscar, que é uma história bem mais longa, mas eu vou tentar diminuir. Sim. Aí quando minha mãe foi me buscar, eu voltei a estudar no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho. Aí fiz... Isso em que ano? Em 1977. Certo. Aí terminei em 1983. Eu sou da turma de 1983. Aí, também, com essa formação, não teve dificuldade de já ir para a sala de aula? Aí quando eu terminei, eu passei ainda 7 anos. Aí quando surgiu o concurso de 1990, eu prestei o concurso, né? Passou? Sim, fui aprovada. Certo. E quando foi em 91, comecei a trabalhar. Aí veio trabalhar aqui? Foi. Comecei a trabalhar aí. Acho que é um orgulho muito grande, porque de onde você saiu, você foi lá para fora, ter uma formação e voltar para educar o pessoal aqui? Foi. Aí, no caso, eu estava precisando de professor e eu fui localizada em 1991. E quando foi em 2015, foi o último ano, que eu nunca tinha tirado licença-prêmio. Aí, quando foi em 2016, eu tirei a licença-prêmio e, desde então, no início de 2017, saiu a aposentadoria. Mas você chegou a ser coordenadora da escola aqui, Sulino? Sim. Eu passei 14 anos em sala de aula e passei 14 anos na coordenação. Me conta aí, a escola, o Sulino, em homenagem ao seu Sulino, que foi um morador aqui da comunidade, não é isso? Então, qual foi o ano que surgiu a escola? O ano que surgiu a escola foi em 1979. Certo. Ela foi construída... Quem era o prefeito na época, você lembra? Lembro. O prefeito, na época, de acordo com a história da escola, era o prefeito Manuel Tenório Luna. Ele que construiu a escola Sulino Pacheco de Lima. E ela foi doada, ela foi construída nas terras do senhor Sulino, certo. As terras foram doadas à prefeitura pela nora dele. Em contrapartida, a escola recebeu o nome dele. Isso. Aí ela pediu que a escola recebesse o nome dele. Então, mas quando o Sulino virou realidade, já existia outras 2 escolas que até a dona Janine falou. Existia a escola Mínima Caldeirões, que passou a depois ser Maria do Carmo Silvestre, certo. E existia a escola Getúlio Vargas. Qual a faixa etária do Sulino? Quais turmas se formam lá? Só fundamental? Só fundamental. Fundamental, anos iniciais, que é até o quinto ano, hoje, e os anos finais, que é do 6º ao 9º ano. 6º ao 9º ano. E continua assim. Tá, e nesse período as outras escolas ensinavam quais eram as séries, as escolas? Aqui teve um Mobral? Sim, teve um Mobral. Um Mobral? Um Mobral, teve sim. Quem ensinava era uma professora... Minha mãe conheceu muito ela. Depois Dona Nazaré. Certo. Mas esse Mobral era nessa escola... Era no Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Era. No Getúlio Vargas. Que veio primeiro que a... Isso. Hoje o Getúlio Vargas, no lugar do Getúlio Vargas, é uma associação dos trabalhadores rurais de Caldeirões. No lugar do Getúlio Vargas. Entendi. Agora, o Maria do Carmo, ele estava em estado de
porque as duas escolas elas trabalham juntas. Tá. O Maria do Carmo foi agregada ao Ursulino, porque já estava precisando de reparos. Porque né? a estrutura já estava comprometida. Já estava comprometida. Aí as turmas foram para o Ursulino. E depois, agora, eu não sei assim, no momento, dizer quais são os planos do poder público para as terras do Maria do Carmo. Mas no tempo que a senhora trabalhou lá no Ursulino, chegou a ter quantos alunos assim? Você tem ideia? Nós tínhamos até 300 alunos. De toda a região? De toda a região e sítios vizinhos. Sítio Cajueiro, Sítio Maravilha, Sítio Japecanga, Sítio Sabiá, Canto Escuro, aqui Lagoa da Pedra, Pirauá, né? Sítio Pirauá, Lagoa da Pedra e aqui Mumbuba. Dá uns 20 sítios, uns 26 por aí. Chega a até 15. Até 15, né? Também sítio Lagoinha e sítio Rosílio. Mas o Ursulino... Caborge. Caborge também. Isso. Mas o Ursulino, as aulas sempre foram manhã e tarde ou chegou a ter um período de noturno? Manhã e tarde. E teve um período noturno, que era o EJA. EJA Educação de Jovens e Adultos. Certo. Primeira e segunda séries, terceira e quarta. Depois quinta e sexta, sétima e oitava. Ficou quanto tempo o EJA funcionando aí? O EJA funcionou uns 3 anos. Aí houve uma pequena parada, depois a EJA está funcionando novamente com a educação do campo. Voltou agora? Voltou. Inclusive, esse ano eles estão terminando. Estão terminando o ensino médio. Oh, que maravilha. Professor, aqui em Caldeirões, ainda existe analfabetismo? Tem pessoas que não sabem ler ainda? Ainda existe. Existe. Por incrível que pareça. A gente tentou combater o máximo possível. Nós, da nossa parte, fizemos o que podíamos. Certo. Inclusive, tinha pessoas que chegavam que era muita dificuldade para pegar no lápis. Mas a gente tentava, que a pedagogia disse que não, deixa o aluno à vontade, que o aluno mesmo aprenda do jeito dele. É o conselho assim, né, pedagógico. Mas é até antipedagógico dizer que pega na mão. Porque na época que a senhora se interessou a fazer um curso, a se qualificar para tornar-se professora, as dificuldades eram bem maiores para hoje. Hoje é carro na porta, é merenda, é incentivo. Não falta oportunidade para a pessoa se qualificar. Mesmo assim, o pessoal ainda não... Mesmo assim... Não tem esse engajamento. Tem pessoas que não têm aquele amor pelo conhecimento. Prefere, assim... São poucos. São mais jovens ou mais adultos que não têm interesse? Às vezes jovens também. E tem alguns adultos que nunca aprenderam a ler e escrever. Por incrível que pareça. Ainda existe. Ainda existe. Pouco, mas existe ainda. Poucos, mas ainda existe. Mas tem algum trabalho que está sendo feito para que resgate esse pessoal, para esse pessoal ter esse interesse de voltar? Tem. Teve também a plataforma Freire, sempre aparece um programa noturno, né, de educação para que combate esse analfabetismo. Seus pais sempre incentivou a senhora para estudar, para ter uma profissão, para ser alguém na vida? Muito. Foi. Inclusive meu pai no passado, ele nasceu em 1921, ele aos 30 anos, antes de 30 anos de idade, ele tinha 20 e poucos anos, meu pai foi professor na época. Ele era autodidata e ele, por incrível que pareça, ele era um professor autodidata, ou seja, ele mesmo ensinava pela carta de ABC. Mas conseguiu alfabetizar alguns jovens naquela época. Mesmo tendo o conhecimento, a prática, né, a formação que a senhora teve, mas conseguiu. Conseguiu. E hoje eu conheço pessoas que me dizem, eu aprendi a ler e escrever com João Paulo. Você só alfabetizado com... Aí eu tenho um prazer muito grande quando eu ouço isso. A origem dos povos? A origem dos povos é daqui mesmo da terra, mas que meu avô, ele veio do sertão. Sertão de Pernambuco e de Alagoas? De Pernambuco. Ele veio de uma cidade... Sertão do São Francisco? Por ali? Sim, ele veio de uma cidade chamada Santo Antônio do Tará. Que fica para as bandas ali de Floresta? Isso, justamente. E eram 3 irmãos, Joaquim, Manuel e Antônio,
que justamente um é o pai de seu Manuel dentista, né? E essa família é uma só, os Certo. Povas. Inclusive é da família daquele oficial, que é chamado Pedro Povas. Sim, sim. Que ele é o pai de Mercedes Estevão. Sim. Então nós somos da mesma família. Agora, eles iam fazer o que em Caldeirão, no Cidade do Sertão? Ele Que lá estava mais perto do Rio São Francisco. Isso, né? mas ele se estabeleceu aqui. Aqui. Ele se estabeleceu. Eu não sei contar exatamente o motivo que fez ele, né, imigrar, né? Mas chegaram aqui, se Mas adaptaram. chegaram e se adaptaram. Formaram família. Aí no caso tem meu tio, que ele era do Exército, e inclusive ele passou a vida inteira no Rio de Janeiro. Certo. Que ele participou da Revolução de 1964, como combatente, que é Manuel Povas. Sim. E meu pai, ele era um agricultor, mas um agricultor, assim, bem esclarecido. Entendi. Aí toda a vida tanto ele quanto minha mãe, eles deram muita força para que a gente estudasse. Pela formação da senhora, a senhora é psicopedagoga. Isso. Né? Quer dizer, a senhora poderia estar trabalhando num centro maior, estar num lugar maior, mas a senhora não gosta da comunidade aqui, de viver aqui? Eu gosto da comunidade. Eu já cheguei até assim, Cláudio, modéstia à parte, a lecionar na faculdade. Sim. Mas eu, no momento, não estou tanto lutando por isso, porque eu dediquei meu tempo a cuidar da minha mãe. E o que você faz pela sua mãe, pelo seu pai, você não perde tempo. Você é abençoado. Aí não Entendi. Não apresentei meu currículo, porque eu sou louca por sala de aula. Eu sou apaixonada. Mesmo aposentada, mas é o costume diário, Isso, eu passei uns 5 anos lecionando. Inclusive teve uma turma em Bom Conselho que os professores terminaram e eu era uma das professoras da turma. Que bate aquela saudade, a rotina da escola, né? Que eles se formaram, né, e depois eles foram receber o diploma deles. Desse tempo que a senhora ficou em sala de aula, o que é que mais lhe marcou nesse período, antes de se aposentar? Muita coisa. Algum fato assim? Muita coisa. Porque imagina esses alunos aqui dessa região, desses grotões, né? Sim, olha, eu acho assim, Cláudio, é muita coisa, e uma das coisas que eu sinto muita saudade é quando eu olhava para um que ele estava sabendo ler. Que eu vi o brilho nos olhos dele. Chegava assim, como se fosse uma pessoa deficiente visual, não chegava nada. Inclusive, teve uma, só para você ter uma ideia, ela enviou uma carta para mim. Que ela chamava muita atenção na sala. Sei. Ela queria um amor só para ela. E ela era muito rebelde. Aí nesse dia ela escreveu uma carta para mim. Aí dizendo que, na carta era me ofendendo a carta. Tá. Porque ela queria ver até que ponto eu chegava. Ela queria me testar. Chamar a sua atenção. Isso, ela pronto. Aí quando ela entregou a carta, os outros ficaram tudo que eles viram, né? Aí ficaram tudo de olho para ver, curiosos para ver como era que ia ser a minha reação. Aí uma veio a mim e disse, olha, fulana escreveu uma carta para a senhora dizendo tanta coisa ruim com a senhora. Aí eu disse, tá certo. Aí quando a gente entrou do intervalo do recreio, aí eu disse, me dê a carta. Eu não quero lhe dar, porque ela já sabia que os outros tinham me falado. Eu disse, por favor, me dê, confia. Aí ela entregou. Aí quando entregou eu li a carta. Tinha algumas palavrinhas que é normal, né? Sim. Que eles estão em processo de conhecimento. Aí tava assim, tinha uns errinhos de ortografia. Mas eu li a carta e entendi. Era me xingando, mas eu entendi. Aí eu disse, minha gente, eu estou tão feliz. Estou tão feliz, minha gente. Vocês não sabem. Olha, minha gente, fulanas está sabendo ler e escrever. Uma salva de palmas para ela. Aí todo mundo bateu uma salva de palmas e eu não disse nem o que tinha na carta. Então é um momento que eu não esqueço isso aí. É uma experiência diferente. É um momento que eu não esqueço esse, todos eles. Quando eu percebia que sabia, que eu treinava muito eles no texto, no próprio quadro. A gente fazia leitura, vários tipos de leitura. E fazia a compartilhada. Aí a compartilhada, cada aluno lia, após eu ler, após ler coletivo. Aí cada um compartilhava, cada um lia uma frase do texto. Então quando chegava na vez, era individual. Então quando eu via que o aluno ele estava lendo mesmo, que no final eu fazia sorteio, para que o aluno lesse o texto todo. Então
aquele aluno que era sorteado, eles ficavam loucos para ser sorteado, porque o texto já estava conhecido. Eles não tinham mais medo. Então, quando eles liam mesmo, que eu percebia, então a gente comemorava na sala. Era assim. Sempre priorizando a questão da leitura e da escrita mesmo. Isso é a importância de ler, né? A importância de ler. A leitura, você se liberta, você escreve melhor, você fala melhor. Isso. Né? Você fica a pessoa mais desinibida. Tudo isso são resultados da leitura, né? É, tudo vem pela língua, então, né? A questão da língua, o português. Então essa criança, ela conseguiu toda essa aprendizagem graças à leitura, né? Essa é a leitura compartilhada, né? É porque se não desenvolver a leitura, a criança vai ter dificuldade nas outras disciplinas. Em geografia, em ciências, em história. Entendi. E a criança, desenvolvendo a leitura escrita, ela vai se dar bem em todas as outras disciplinas. Para fechar aqui o assunto, o que é que falta para melhorar na qualidade de ensino no Ursulino? Ou o que tem é o suficiente para atender a demanda que existe aqui? O que tem, é certo que nosso desejo é que continue cada vez mais. Né? Sim. E o Ursulino, ele sempre vem, no decorrer dessa história toda dele, vem sempre melhorando, sempre superando. Certo. Em tudo que ele apresenta. Esse ano mesmo foi apresentada uma feira de conhecimento que merece mesmo os nossos aplausos. Entendi. Maravilhoso. Meus netos participaram. Certo. A coordenação, a direção, a escola está em boas mãos. Então a equipe pedagógica vem dando resultado na Escola Ursulino. Está dando resultado. Continua dando resultado. Por isso que vai diminuindo aos pouquinhos essa quantidade de pessoas que ainda que não sabe ler ainda. Né? Está diminuindo cada vez mais. Cada vez mais, né? A gente só conta com pessoas que não sabem ler e escrever, as pessoas mais antigas. Entendi. Professor Maria Aparecida, muito obrigado pela gentileza de conversar com a gente, de contar um pouco da sua história, né? Que eu estou compartilhando com as pessoas que assistem na TV, no canal no YouTube, que a nossa missão é ouvir, contar histórias, recordar as histórias antigas das comunidades. Né? Vim aqui a Caldeirão justamente para o Jussal com um apanhado enorme da aprendizagem com a dona Geni, sua mãe, com a senhora, e dessa comunidade que ela é muito viva, muito presente no município do Conselho. Muito obrigado pela atenção. Viu? Por nada, a gente aqui agradece, né, de ter você hoje aqui conosco e agradecemos, né, pela sua fineza de vir procurar saber a história, né, do lugar. Eu faço questão de... E saber a história também na nossa escola. É importante, foi muito importante. Só com uma aprendizagem muito boa. Obrigado pela atenção. Outras vezes eu virei aqui para voltar a conversar com a dona Geni. Dona Geni é um mundo de história, dona Geni, a sua mãe, viu? Obrigada. É um mundo de história, essa vivacidade que ela tem. Né? 88 anos, mas com essa vivacidade, né? Eu saio daqui rejuvenescido com muitas ideias pela vivência da dona Geni e por conhecer vocês. Tá certo? Sim, Cláudio. E eu só gostaria de acrescentar, Sim. só pedir um pouquinho de tempo. Pois não, pode ficar à vontade. Que outra coisa também, além da sala de aula, que é inesquecível para mim, inclusive quando eu fui coordenadora, eu não deixei a sala de aula, Sim. sempre era assessorando os professores, sempre procurava palestra de 2 em 2 meses, de acordo com os temas trabalhados, para que pudesse ajudar os alunos. Sempre procurei fazer o máximo que pude e não esquecendo das conclusões. Dia de formatura para mim é dia de vitória. Justamente, eu considero vitória, justamente por essa questão que a gente falou, que é um incentivo para eles, além de ser um incentivo grande para eles, as formaturas, as conclusões do ensino fundamental, 9º ano, como também é vitória por conta de muitos analfabetos que a gente ainda tem no nosso país. Né? Verdade, verdade. Infelizmente a realidade é essa em país, mas num trabalho, numa dedicação, né? Muitas pessoas dedicadas assim, com esse conhecimento, essa vivência, tenho certeza que um dia a gente vai chegar a um patamar bem melhor em termos de educação. Muito obrigado pela atenção, viu? Eu que agradeço. Pois é, meus amigos da TV Alma do Poeta, é assim, vamos andando por aí contando história e compartilhando com você. Gostou do vídeo? Compartilha, se inscreva no nosso canal e manda para os seus amigos aí. Valeu!